Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sei que estou assim com um ar um bocadinho desgrenhado, acabado, mas eu terminei há mais ou menos meia hora a minha aula com a PT Solange e, portanto, queria aproveitar o facto de ainda estar cheia de energia para dar aqui uma boa organizada à casa. Só que eu não tenho assim muito tempo. Eu às 2 da tarde, neste momento são 11 e qualquer coisa. Eu às 2 da tarde, eu tenho que ir fazer unhas, que estão uma desgraça, como vocês podem ver, já não faço há muito tempo. Mas realmente eu não tive a oportunidade nas últimas semanas de ir porque tinha aqui alguns vídeos para gravar para vocês e então se gravo vídeos não consigo fazer outras coisas fora. E então é isso que eu vou fazer hoje, vou fazer as minhas unhinhas e depois vou tomar então a minha terceira vacina de Covid-19. É a terceira porque eu tive Covid, portanto é como se fosse a quarta dose. E então queria aproveitar para despachar isto da parte da manhã, porque assim eu gasto à vontade das unhas que ainda tenho e depois ficar assim um bocadinho mais molinha depois da vacina também não há problema nenhum. Portanto, como eu vos disse, eu não tenho assim muito tempo, porque eu depois também tenho que tomar banho, tenho que me preparar para sair e quero dar então aqui uma geral à casa. Eu não vou gravar tudo que eu vou fazer, porque realmente perco muito tempo aqui a encontrar sítios para as câmaras, a pensar o que é que vou gravar, mudar para aqui, mudar para ali, e é muito mais rápido fazer sem pensar muito nisso. Portanto, se calhar vou gravar mais aqui a zona problemática, que é sala e cozinha, mas vou então partilhar isso com vocês, porque realmente está assim tudo um bocadinho fora do sítio, desorganizado. Na parte da cozinha eu queria ver se estava assim uma boa limpeza ao forno, se também limpava o frigorífico, micro-ondas, se organizava um bocadinho a parte da despensa, que também está assim um bocadinho caótica. Portanto, umas coisitas ou outras eu vou partilhando com vocês. E é isso, portanto, aproveitar que ainda estou aqui com a minha energia em alta e despachar o processo, porque depois então à tarde eu quero fazer o que tenho para fazer, que são então as unhinhas, a vacina. Aproveitar se calhar ainda vou ao Lidl, uma vez que fica mesmo em frente à zona de vacinação. E é isso, portanto, bora lá começar.
E eu vou dar então aqui agora uma pausa nesta arrumação. A cozinha ainda ficou assim a meio, ainda tenho louça para lavar, forno para limpar e tudo o resto, porque demorou assim um bocadinho mais do que eu estava à espera. Mas também já coloquei 2 máquinas a lavar, uma já está a secar e antes de sair de casa ainda vou pôr outra a secar e vou pôr outra a lavar. Tal como eu vos disse, então, eu tenho unhas, já é 1h30 da tarde, afinal as unhas são às 2h30 que eu fui confirmar. Vou tomar um banho rápido, acho que nem sequer vou tipo secar o cabelo nem nada, vou ao natural. Em termos de maquilhagem também não vou fazer porque eu vou fazer as minhas sobrancelhas que também já estão aqui a pedir socorro, vou fazer o meu buço e então vou sair. Depois quando eu voltar eu acabo de fazer o que estava a fazer. Em termos de quartos e casas de banho e coisas assim. As casas de banho já estão limpas, só falta limpar o chão. E o meu quarto está todo arrumado e limpo, falta também só o chão. A única coisa que eu não fiz foi pôr os lençóis a lavar, porque hoje já vou fazer 4 máquinas de roupa e, portanto, não queria fazer 5. Vou deixar então os lençóis para amanhã. A lavanderia está organizada. A sala já ficou aqui toda organizada e limpa em termos de pó. Então, assim, quando eu voltar, acaba ali a cozinha, passo aqui o aspirador, passo o chão e fica feito. Portanto, vou tomar banho a correr, vou fazer o que tenho para fazer e já nos vemos quando eu voltar. E cheguei agora a casa, são 5h20 da tarde e eu vou então agora aproveitar para acabar aquilo que comecei. Fiz então, como eu vos disse, umas comprinhas no Lidl que estão, a maioria está em cima da mesa para depois colocar no frigorífico, mas quero primeiro dar uma boa limpeza para depois eu guardar então. Também já estive ali a borrifar mais um bocadinho de detergente no forno porque já estava tudo seco e mesmo para limpar ia ser complicado. Portanto, já borrifei mais um bocadinho e vou então agora acabar de dar uma limpadela e vocês vão ver tudo.
E a casa já está limpa e organizada finalmente. Falta mesmo só levar os lixos, mas isso eu vou deixar então para o marido. E por último, o que eu costumo fazer depois de estar tudo feito é colocar então uma última máquina de roupa a lavar, que por norma são então os panos aqui da cozinha, das limpezas, seja pó, vidros, bancada, o pano da mopa de limpar o chão. Portanto, eu espero sempre por acabar de limpar o chão da casa para fazer então aqui uma última máquina com todos os panos. Aproveito sempre para fazer então uma máquina a 60 graus para tentar tirar todas as nódoas e qualquer manchas que tenha ficado, cheiros e por aí fora. Até porque eu também utilizo alguns panos para a limpeza das casas de banho e é para ficar tudo muito bem higienizado. Apesar de que aqui em casa existe separação de panos e, portanto, uns que são para a cozinha só são utilizados na cozinha, os que são para a casa de banho são só utilizados na casa de banho. Portanto, mas eu acho que é sempre muito importante higienizarmos muito bem, tirarmos a gordura, tirarmos tudo que seja bactérias dos nossos tecidos. E então, eu tenho recebido ao longo do tempo algumas questões aqui das meninas que me vêm perguntando se o facto de eu utilizar produtos de marca branca não faz com que a qualidade no final da lavagem seja inferior. E não, eu posso vos dizer que já uso há muito tempo produtos de marca branca e vejo muitos resultados com eles. Claro que, tal como eu digo sempre, às vezes o que acontece aqui em casa pode não ser o que funciona desse lado. Eu acho que o que é importante é vocês perceberem o que é que funciona daí e eu também tento perceber o que é que funciona daqui. A única coisa que eu posso vos dizer, ou pelo menos é dar dicas, e então aqui o que eu vos vou tentando passar ao longo do tempo é que muitas vezes os produtos de marca branca também são suficientes. Tal como eu já tinha dito antes e volto a reforçar, nós aqui em casa não temos assim peças com muitas nódoas, portanto nós no nosso dia-a-dia, a nossa roupa do dia-a-dia não tem nódoas. Onde realmente as nódoas se encontram mais rapidamente são então nestes produtinhos de limpeza, cozinha, casa e tudo mais. Mas a verdade é que eu coloco então nesta lavagem a 60 graus e funciona muito bem. Eu vou-vos dar um exemplo de um antes e de um depois para vocês verem que, porque eu acho que mais do que falar é preciso mostrar, para vocês verem então que funciona muito bem. Eu já tenho ali todos os panos, tenho então aqui também já o tapete da cozinha, tudo isso. Eu normalmente tenho sempre assim este baldinho aqui na cozinha em que sempre que eu vou utilizando os panos no dia-a-dia vou colocando aqui e deixei para o último, que foi então o pano de limpar o forno. Como vocês veem, ele está todo cheio de manchas de gordura e é sempre este o pano que eu utilizo e vocês depois vão ver que ele vai sair branquinho, sem qualquer nódoa. Portanto, só para vocês verem o antes, eu vou colocar então aqui dentro da máquina. E quais são os produtinhos que eu vou utilizar então para fazer esta máquina, esta lavagem? Vou utilizar, como sempre, o detergente do Pingo Doce, este da Ultra Pro, que é com o cheiro a orquídea. Portanto, eu coloco sempre mais ou menos um terço deste copinho. Depois vou utilizar como amaciador também este da Ultra Pro, do Pingo Doce, e normalmente eu utilizo uma tampinha e é suficiente. A combinação dos cheiros dos dois produtos é muito bom, eu gosto muito. Depois vou colocar também aqui um bocadinho de vinagre de limpeza que ajuda a retirar os cheiros e também ajuda com as nódoas quando em conjunto com um tira-nódoas, porque isto depois acaba por ser um bocadinho efervescente. Portanto, vocês colocam este pó em conjunto com o vinagre e ele acaba por fazer ali todo um processo que ajuda a retirar as nódoas. Portanto, como eu vos disse, vinagre de limpeza para retirar cheiros, nódoas, e então coloco então aqui um copinho de tira-nódoas. E vocês vão me perguntar, e onde é que coloca o quê? Portanto, no tambor da máquina vai sempre então este copinho com o detergente. Depois, onde supostamente deveria ser o detergente, eu coloco o amaciador e este tira-nódoas. E por fim, onde deveria ser o amaciador, eu coloco o vinagre de limpeza. Eu sei que as meninas aí desse lado já foram ao longo do tempo dando outras dicas, a dizer que se calhar eu devia utilizar outras coisas dentro do tambor. No fundo, estes produtos deviam ser utilizados noutros sítios, mas aqui sempre resultou muito bem. É assim que eu estou habituada, é assim que eu gosto e, portanto, é assim que eu vou manter. Mas eu já vos vou mostrar então como é que funciona.
E eu escolhi então a opção de 60 graus sintético, que é uma opção que dura mais ou menos 1h45 e depois ainda vai secar. Por isso eu só vos vou mostrar o resultado final amanhã, com luz, que é para vocês verem que eu não vos estou a enganar. E quero também aproveitar para dizer que apesar de só ter gravado a passar o chão aqui e a aspirar aqui, eu passei o chão e aspirei a casa toda. Portanto, ficou tudo feito. Eu por hoje não tenho mais nada para vos mostrar, eu vou aproveitar depois então que todas estas máquinas, as 4 máquinas fiquem secas para gravar para vocês a arrumar a roupa toda, mas só vou fazê-lo então amanhã e só termino então também este vídeo amanhã. Portanto, não tenho mais nada para vos mostrar, vou aproveitar agora aqui uma horita que ainda me resta para depois fazer o jantar e por isso vemo-nos amanhã. E já estamos no dia seguinte, eu acabei mesmo agora de chegar de trabalho, portanto já estamos aqui assim no final da tarde e eu vou então agora arrumar a roupa que lavei ontem, as 4 máquinas, mas queria então partilhar com vocês como é que ficou o paninho e como vocês conseguem ver ficou sem nenhuma mancha, sem nenhuma nódoa. É sempre assim, eu utilizo sempre os mesmos panos, são os mesmos já há bastante tempo. E eles ficam em perfeito estado, só para vocês verem que é o mesmo, que eu não estou a mentir. Não sei se vocês repararam que ontem ele tinha trabalhado, mas pronto, como vocês conseguem ver, ele fica mesmo limpinho, sem nódoa nenhuma. Mesmo o paninho que eu utilizo na minha Mopa Spray é este azul, que também fica sempre em muito bom estado. E este é o paninho que eu utilizo na limpeza dos vidros, eu tenho 2 que utilizo, porque para limpar os vidros eu não consigo utilizar só um. E eles muitas vezes saem pretos, mais por causa das janelas aqui da sala. Como eu já vos disse, eu estou assim mesmo em frente a uma estrada nacional e então há muito pó. Por mais que eu limpe, as janelas estão sempre cheias de pó. E então, este é o paninho que eu uso. Sai sempre encardido e depois sai limpinho. E o paninho do pó é este, que também já tenho há bastante tempo. Tenho 2 assim em laranja e 2 em verde. E como vocês conseguem ver, não tem qualquer nódoa. Portanto, aqui em casa, produtinhos de marca branca e baratinhos funcionam, o que é ótimo. Portanto, eu poupo e ao mesmo tempo eu consigo um bom resultado aqui nos meus paninhos. Portanto, o mesmo acontece com o resto. Portanto, eu utilizo vários panos na cozinha, gordura e tudo mais, e eles ficam sempre como novos. Portanto, vou então agora arrumar esta pilha de roupa e vocês vão me acompanhar. E eu vou então terminar este vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Espero também que as dicas que eu vou dando que sejam úteis para vocês de alguma forma. E portanto, se gostam deste género de vídeos de limpeza e organização, deixem o vosso gosto. Subscrevam o canal se ainda não se encontram subscritos. Partilhem o vídeo com quem vocês acham que pode gostar deste género de conteúdo. E vemo-nos então no próximo vídeo. Um beijinho muito grande e tchau!